Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, apenas um versículo, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Louvado seja Deus. O tema do estudo: as 70 semanas de Daniel. Então, as 70 semanas de Daniel é uma profecia sobre o futuro de Israel e a vinda do Messias. Louvado seja Deus. Como Daniel recebeu essa profecia? E quando Daniel recebeu essa profecia? A Bíblia vai dizer que, por intermédio do profeta Jeremias, Daniel ficou sabendo que o cativeiro de Israel era de 70 anos. Está registrado em Jeremias. Vamos acompanhar aqui. Jeremias capítulo 25, versículo 11. Jeremias 25, versículo 11, que diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Então Daniel, ele sabia que o cativeiro de Judá, do reino do sul, que Israel já estava dividido, seria de 70 anos. Mas o que está acontecendo aqui é que, de acordo com o que estava acontecendo na Babilônia, Daniel não via indícios, sinais do cumprimento dessa profecia, porque a libertação teria que acontecer dentro dos 70 anos, mas devido ao que estava acontecendo ali na Babilônia, então Daniel, ele vai interceder pela nação. E quando Daniel começa a orar, vocês podem ver no capítulo 9 mesmo de Daniel, no versículo, no começo ali, mais ou menos até o versículo 20, vocês vão ver o teor da oração de Daniel. A base da oração de Daniel ele reconhece o pecado do povo de Judá, também o pecado de Israel, que Judá transgrediu a lei de Deus, pecou contra Deus, que Judá desobedeceu aos mandamentos, não estava dando crédito aos profetas, e por isso estava sendo castigado por Deus. Então Daniel, ele vai interceder pela nação, e é exatamente nesse momento que Daniel estava intercedendo pela nação, é que Deus envia um mensageiro, a saber, o arcanjo Gabriel. Não confundir o arcanjo Miguel no capítulo 10 com o arcanjo Gabriel, a Bíblia vai citar ele como mensageiro Gabriel. Então, quando Daniel está ali orando, intercedendo, suplicando pela nação de Israel por causa do cativeiro na Babilônia, é neste momento que Deus envia o anjo, e o anjo, Daniel ainda orando, o anjo chega até Daniel e dá esta revelação, que é conhecida como a profecia das 70 semanas. Então nós conhecemos como as 70 semanas de Daniel. Então foi nesse momento que Daniel recebeu essa profecia. E essa profecia das 70 semanas de Daniel, ela se cumpre exatamente no capítulo 24. Eu separei aqui, esse capítulo 24, ele tem alguns pontos, a saber, 6 pontos. Eu vou ler para que você possa entender. Primeiro ponto: cessar a transgressão, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a
profecia e ungiu o santo dos santos. Então, eu não vou aqui falar muito sobre isso aqui, porque aqui tem que ter uma aula só para isso aqui. Mas para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, teve coisa aqui que já se cumpriu e tem coisas que não se cumpriu e vai se cumprir depois das 70 semanas de Daniel. Por exemplo, o segundo ponto, dá fim aos pecados. Nós sabemos que os pecados ainda continuam, o pecado ainda continua na terra. Mas o terceiro ponto, por exemplo, expiar a iniquidade. Então, aqui foi o plano de Jesus, foi crucificado pelos nossos pecados. Então, tem coisas que já aconteceram, tem coisas que ainda não aconteceram, que vai acontecer. Então, vamos lá. As 70 semanas de Daniel é uma profecia do futuro de Israel e da vida do Messias. E essas 70 semanas, elas são divididas em 3 partes. Mas nós temos que entender, por exemplo, tem um ponto aqui que nós temos que entender. São 70 semanas. Se for calcular 70 vezes 7, vai dar 490 dias. Mas existe um princípio em Israel chamado de dia-ano. Então, nós temos que calcular essas 70 semanas como anos. São 70 semanas de anos. Então, aqui vai dar 490 anos. Eu tenho aqui uma base bíblica para esse princípio chamado de dia-anos, que está em Números, no capítulo 14, versículo 34. Deixa eu ver se é o versículo 34 mesmo. Versículo 34, olha o que diz a nossa base. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu. Ou seja, aqui não tem importância, mas é para que vocês vejam que tem base bíblica para isso. Então, são 70 semanas de anos. E essas semanas, elas são divididas em 3 partes. Eu quero aqui, essa semana também, cada divisão dessa, a divisão vai ser assim. A primeira divisão, 7 semanas. Vamos calcular. Segunda divisão, 62 semanas. E a terceira divisão, 1 semana. Então, cada semana dessa tem uma base bíblica no versículo, está no capítulo 9. E tem também um título. Então, nós temos aqui a primeira divisão, a saída da ordem, né? Que é 7 semanas, que dá 49 anos. A segunda divisão, o Messias será cortado, que é 62 semanas, que dá 434 anos. E a última parte é 1 semana só, que são 7 anos. Então, agora vamos fazer aqui um estudo rápido sobre essas 70 semanas e depois nós vamos trazer o significado para essa aula também não ficar muito longa. Então, veja bem, precisamos entender quando que vai começar. O próprio anjo Gabriel, ele diz, louvado seja Deus, aqui no capítulo 9, louvado seja Deus, no capítulo 9, deixa eu achar aqui que eu perdi aqui a marcação, de Daniel, a primeira divisão, versículo 25, que diz assim, veja bem, 9:25, que diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, isso aqui aconteceu quando o rei Artaxerxes, ele deu a ordem a Neemias para reedificar a cidade de Jerusalém. Então, sabe aquela, está em Neemias capítulo 2 também, sabe aquela passagem que Neemias ele recebe autorização para poder, aí ele vai na floresta, pega madeiras, para poder reconstruir a cidade de Jerusalém, que foi destruída por Nabucodonosor. Então, para reconstruir a cidade,
do ponto de vista profético e também do ponto de vista histórico, isso aqui aconteceu, né? Essas matemáticas, as datas não são inspiradas, então eu prefiro arredondar, mas geralmente é usada em que foi no ano de, deixa eu ver aqui que eu marquei aqui também, 445 a.C., o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, ele assina um edito, né? E dá Neemias. E Neemias ele sai. Então esse período aqui que nós separamos com 7 semanas de ano, vai dar 49 anos. Então, do ponto de vista histórico, vocês podem ver em livro de história, que tem também, fala sobre essas coisas. Então, foi exatamente 49 anos que levou para poder acertar tudo que estava destruído na cidade de Judá. A cidade, os muros da cidade, a restauração do templo. Então nós temos aqui 49 anos, que é a primeira divisão. E quando acaba essa primeira divisão, aí entra a segunda divisão, que são 62 anos. Se você for calcular 62 anos, vai dar 434 anos. Louvado seja Deus. Então aqui, tudo aqui está profetizado na Bíblia. Está tudo profetizado na Bíblia. Então, quando acaba os 49 anos, é que começa a segunda parte, que são 62 semanas, que dá um total de 434 anos. Então, olha o que nós já temos aqui, a primeira divisão, 7 semanas de ano, 49 anos. Segunda divisão, 62 semanas, ao total já está dando aqui 69 semanas. Então, quando acaba a primeira divisão, quando termina os 49 anos de reconstrução da cidade em tempos trabalhosos, a Bíblia vai dizer no versículo 5, começa a segunda fase. Então, a segunda fase, ou seja, a segunda parte, ela começa depois da restauração da cidade e vai até o Messias será cortado, como está no segundo título, que é no versículo 26. Olha o que diz o versículo 26, para que a gente possa entender. Capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas, depois no final, será tirado o Messias, e não será mais tal, mas eu quero pegar aqui a parte que diz que o Messias será cortado. Então, quando acaba, para que vocês entendam, quando acaba a primeira parte, a primeira divisão, 49 anos, aí começa a segunda parte das 70 semanas de Daniel, que são 69 semanas, que dá 434 anos, e que termina, quando diz o título, o Messias será cortado. Quem é o Messias que será cortado? É Jesus crucificado no Calvário. Então, só que agora, quando termina a segunda fase, com a morte e ressurreição de Cristo, vai ter agora somente uma semana, que é uma semana de 7 dias, como ele falou, o princípio de anos. Então, uma semana de 7 anos, só que aqui vai ter um intervalo. Ele vai ter um intervalo. Quando Jesus ele é crucificado, ele morre e ressuscita. Então, aqui termina a segunda fase. A terceira e última fase só vai acontecer depois do tempo da graça. Então esse intervalo é exatamente esse período de mais ou menos 2.000 anos que iniciou o período da graça. Por quê? Porque 70 semanas de Daniel é uma profecia para o povo de Israel. Vocês vão entender. Agora, por que esse período da graça não está incluído? Porque é o período da igreja, e a igreja não tem negado Jesus como Messias. A igreja aceita e recebe Jesus como Messias, já os judeus não. Então, tem uma promessa sobre nós porque eu vou logo dizer, a última semana de 7 anos é nada mais, nada menos do que a grande tribulação. É a última semana de Daniel, é a grande tribulação. Então, quando termina a segunda fase, vai ter um intervalo
que é o período da graça, porque a igreja ela não passa pela grande tribulação. Então é uma promessa de que nós não vamos passar por esse momento de angústia que vai vir sobre a terra, esse momento de tribulação. Então Deus agora faz um intervalo da segunda fase, que é as 62 semanas, para iniciar a última semana de Daniel. Quando a última semana de Daniel vai iniciar? Depois do arrebatamento da igreja, que é exatamente quando começa a grande tribulação. Então, já temos aqui essa divisão profética das 70 semanas de Daniel, dividida em 3 partes. São 70 semanas de anos. A primeira fase, 7 semanas, que dá 49 anos, que foi o período de reedificação da cidade. A segunda fase, depois da reedificação da cidade, até o Messias que será cortado, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Aí dá um intervalo. E a terceira semana de Daniel, que é a última semana, ela tem um título também, que chama "E ele firmará aliança com muitos". Aqui está no último versículo do capítulo 9, no versículo 27, diz assim: "E ele firmará um concerto com muitos por uma semana". Aqui já é o anticristo. Então, esta última semana de Daniel é a grande tribulação. Mas nós não vamos entrar nos detalhes dessa semana. Mas o que é que essa profecia? A profecia, ela aponta para o versículo 24, como eu separei aqui, os 6 pontos, né? Que toda essa 70 semanas de Daniel é para o cumprimento do versículo 24. Olha que coisa, enquanto Daniel está orando pela libertação do cativeiro da Babilônia, Deus envia um mensageiro que vai revelar o futuro de Israel, ou seja, uma revelação, uma libertação ainda maior, uma libertação total, uma libertação geral, com a vinda do Messias. Então Israel não está aqui mostrando. Essas 70 semanas de Daniel, ela vai apontar para o milênio, para o reino messiânico, porque exatamente no reino messiânico é que vai dar início ao cumprimento do versículo 24. Então, só que na verdade, a última semana de Daniel, que é a grande tribulação, é uma prestação de contas. É por isso que a igreja ela não passa pela grande tribulação, porque a igreja ela não rejeita o Messias, Jesus como Messias, mas Israel está rejeitando até hoje. Então essa 70 semanas de Daniel, que é dividida em 3 partes, a última parte, que está escrito aqui: "E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana", é o anticristo. Então essa última semana é a grande tribulação. É na grande tribulação que Israel vai prestar contas a Deus. Então é por isso que Deus ele tira a igreja, que a igreja não está rejeitando o Messias, mas é na grande tribulação que Deus ele vai fazer com que Israel reconheça Jesus como Messias. Então Deus ele tem essas 70 semanas de Daniel, são profecias. É uma profecia pela libertação de Israel, pela libertação do reino de Israel que está dividido, que foi dividido. Então, também o cumprimento de uma promessa, de uma profecia que está em Jeremias 33, que diz que da casa de Davi não vai faltar varão para reinar em Israel. Então, como disse Bartimeu, Jesus, filho de Davi, Jesus, quando ele veio, ele era da tribo de Davi, da tribo de Judá. Então, exatamente toda a profecia das 70 semanas, a última semana é uma prestação de contas, mas as 70 semanas ela vai apontar para o reino messiânico, porque quando Jesus ele vem na sua segunda vinda, ele vem para derrotar a trindade satânica. Então ele lança o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo, ele prende Satanás por 1000 anos, e aí ele inaugura o reino messiânico. Então, de fato, o que é esse reino messiânico? É exatamente quando a promessa vai se cumprir sobre a casa de Israel. É quando Israel vai ter paz. Então, esses pontos que está aqui no versículo 24, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo
Algumas já aconteceram, mas as outras só começam a acontecer no reino messiânico. Então o reino messiânico é um reino de paz para a casa de Israel. Porque quando Deus promete uma coisa, Deus ele é fiel. Ainda que a gente não seja merecedor, mas Deus ele prometeu que Israel ia entrar na nova Canaã. Exatamente também o reino messiânico é a nova Canaã. É quando Israel ele vai tomar posse de toda a terra. Então por isso que Daniel, ele quando viu que os 70 anos estavam se cumprindo e não havia indícios e sinais da libertação, ele intercedeu pelo povo. E Deus, ele não aguenta ver um coração quebrantado, contrito. Esse é o poder da intercessão. Se você estava intercedendo por alguém e parou, continue. Quando Daniel estava intercedendo pelo povo de Israel, pelo povo de Judá, Deus enviou um mensageiro, Gabriel, que trouxe a revelação das 70 semanas. Então é isso, gente, as 70 semanas, ela é o relógio de Deus, aonde Deus vai libertar a casa de Israel por toda a eternidade. Então esse versículo 24, ele vai se cumprir depois da última semana, quando Jesus ele vem e inaugura o reino messiânico. Para que vocês tenham ideia, no reino messiânico ainda vai estar o pecado e a morte, mas vai diminuir 90%. Sabe por quê? Porque no reino messiânico o anticristo e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo, e o próprio Satanás já está acorrentado por 1000 anos. Então o povo não vai sofrer influência satânica e diabólica. Então no reino messiânico, esses 6 pontos que ainda faltam começam a se cumprir no reino messiânico. E aí o varão da casa de Davi, Jesus